Então eu vou estar falando aqui para vocês do processo de entregas, da entrega de médias e faltas, que é um processo que ocorre anterior ao fechamento do semestre, né? E é um processo bastante complexo, envolve várias pessoas, então a gente evoluiu alguma coisa aqui também em termos de programação, alteramos algumas interfaces para elas ficarem mais rápidas, né? E então eu vou estar mostrando aqui para vocês um pouco a respeito desse processo, tá bom? Então o nosso objetivo aqui é trabalhar na questão do próprio processo, apresentar para vocês como que esse processo ocorre, né? A definição do período de entrega, o envio do e-mail com a chave, né? É um conceito também que é bastante estranho aí para algumas escolas, outras já se acostumaram, né, com esse mecanismo, mas para as mais novas, principalmente, ainda não tem muita familiaridade ainda com essa situação do envio das chaves, né? Eu vou falar também a respeito do processo de entrega automática, aqui já é relacionado com o professor, né? Como é que o professor entrega suas notas no SIGA. Então tem duas modalidades, uma é o processo automático e outra através do mecanismo manual de entrega. Falar a respeito do processo de desbloqueio, que é uma situação também que as unidades vivem, e aqui, evidentemente, envolvendo coordenadores. Então, é importante que vocês passem esse material para que o coordenador também saiba como trabalhar nessa questão do desbloqueio das disciplinas e por que o bloqueio ocorre, né? E, finalmente, a gente fica aí com 10, 15 minutos no final para trabalhar a respeito das questões que vocês tenham, né? Então, vamos falar sobre o processo. Então, o que é o processo? Tá? Então, o processo de entrega de notas, ele começa pela própria secretaria acadêmica, quando a secretária acadêmica realiza aqui uma ação que nós chamamos de definição das datas, né? Ou seja, ela define a data em que o professor, limite mínimo e máximo, em que o professor fará a entrega das suas notas, né, das notas dos alunos, mais especificamente das médias finais e também as faltas. Estamos falando aqui do curso presencial, não do curso à distância, né, das faltas dos estudantes. Tá? Então, a partir desse momento, ou seja, quando ocorre a definição, o SIGA, através da interface de definição de datas, ele vai enviar um e-mail com as chaves de acesso para os professores. Tá? A partir desse momento, abre-se, digamos, né, a interface, ela permite que o professor ingresse para trabalhar na edição das notas, faltas e definição, digamos, das médias finais, tá certo? Nesse momento, o professor, quando ele começa a fazer essa operação, pode ser que ocorra um bloqueio na disciplina que ele tá trabalhando, ou seja, ele está tentando lançar as notas, mas o SIGA bloqueou o ingresso naquela disciplina. Então, existe aqui um mecanismo no qual o próprio coordenador, né, o coordenador poderá fazer então a alteração da liberação, digamos, né, para que o docente possa realizar então a entrega das notas. O trabalho do docente, então, passa a ser, né, a edição das notas, ao mesmo tempo em que essa edição, através de botões na própria interface do SIGA, já publica o resultado para que os alunos possam fazer a consulta do lançamento. E aqui também tem alguns detalhes, porque alguns professores não querem que os alunos fiquem sabendo a respeito dos lançamentos, mas eu acredito, assim, isso é uma visão pessoal, né, não é o que a maioria entende, né? Mas o fato de você estar lançando, estar apresentando as notas, permite que o próprio aluno já solicite ao docente as alterações necessárias quando, né, ele detecta algum problema, e isso evita, evidentemente, processos posteriores de revisão de nota, que nós não falaremos aqui sobre esse processo de revisão de nota. Talvez numa próxima oportunidade, não na próxima semana, mas talvez na próxima, a gente possa apresentar para vocês um pouco mais do processo de revisão de notas. Né? Então, o fato da divulgação antecipada, digamos, das médias finais, já ajuda no processo, reduzindo um pouco de trabalho das pessoas envolvidas, até pela própria atuação do estudante, né? Ajudando o professor nesse sentido. Ao final desse processo da edição, então o docente ele realiza a impressão do relatório final,
e devolve, então, essa informação lá para a secretaria acadêmica, e aqui começa, então, um pouco da dor de cabeça que a própria secretaria acadêmica tem, que é o aguardar, digamos, né, de todas as entregas, para que, ao receber todas as entregas, a secretaria possa avançar na atuação aí do encerramento de semestre, né? Então, basicamente, esse aqui é o processo e as pessoas que estão envolvidas. Então, observem que isso daqui já vai trazer uma série de dificuldades, porque você tem que fazer um trabalho conjunto entre secretaria, o corpo docente, os professores e os coordenadores de cada um dos cursos envolvidos e também os próprios estudantes. Então, cada um deles terá aí, através do SIGA, uma interface que vai estar participando, digamos assim, desse processo como um todo, tá bom? Ok, então vamos falar, eu vou apresentar aqui para vocês uma visão mais teórica dessas interfaces e depois, em seguida, a partir da apresentação, a gente entra no SIGA e eu mostro na prática como que você pode estar desenvolvendo essa ação. Tá? Então, a primeira coisa que ocorre aqui é a definição do período. Então, nós temos uma interface que ela foi alterada, essa do envio do e-mail, mas o conceito dela basicamente trabalha na definição das datas em que a unidade estabelece como prazo de entrega, das notas e também das erratas. Então aqui é possível que a unidade faça uma definição aqui do período em que ela vai liberar para os professores a entrega das notas, né? E temos aqui também um detalhe interessante. Agora deu uma interrompida aqui na imagem, só um minuto, pessoal. Isso. Então aqui nós temos a definição das datas, mas também temos aqui a questão do exame geral, né? Então é um recurso que o regulamento de graduação estabeleceu, que possibilita que os alunos reprovados possam realizar uma prova, né, um exame no semestre seguinte, digamos assim, né? Para que ele possa aprovar na disciplina sem ter que cursá-la novamente. Então, isso daqui é uma questão que algumas escolas adotam, outras ainda não, mas se aqui nessa interface também é possível fazer a liberação desse exame, implicando com isso que libera na interface do aluno a possibilidade de ele estar fazendo solicitações, tá certo? Bom, além disso, nós temos ainda nessa interface a seleção dos docentes, e aqui nós temos alguns detalhes de operação dessa interface, principalmente porque ela trabalha em termos de páginas de docentes, né? Nós não fazemos aqui uma operação com todo o corpo docente de uma única vez. Ocorre aqui uma paginação, digamos assim, né? Então você tem um conjunto de docentes, né? Aqui nesse caso são 7 páginas de professores, né? E aí você tem aqui uma opção de estar selecionando um certo professor, aqui é colocado em ordem alfabética, selecionando um certo professor, para realizar então a próxima etapa, que é o envio do e-mail. E aqui sim também tivemos uma mudança nessa interface, que possibilita que a secretaria acadêmica, que é a pessoa quem realiza essa operação, envie então um e-mail para os professores, e aqui é possível que ela altere o texto, faça ajustes no texto, né? Ou seja, inclua informações, digamos, da própria unidade de ensino, e em seguida o próprio envio da chave, né, com as datas no próprio e-mail definidas para que o professor possa então ingressar na interface, tá certo? Então vamos começar por essa operação. Vamos abrir aqui o SIGA. Aqui, deixa eu só fechar essa janela aqui. Ok. Então vamos aqui abrir o SIGA. Essa versão do sistema é a versão que está rodando localmente na minha máquina e não é a mesma versão que você vai encontrar nesse momento lá no sistema. Tá? Então, provavelmente hoje à noite, essa versão corrente, ou seja, essa versão atual, ela suba, né, e fique à sua disposição. Então eu vou entrar aqui numa das unidades e aqui o acesso que a secretária faz, então é nessa interface aqui, fechamento de período de lançamento. Tá? Então, acessando essa tela, aqui você vai encontrar então a mudança que nós propusemos nesse processo. Tá?
Ok, então o que nós temos aqui? Definição das datas, né? Então, basicamente, você tem a data de início do lançamento, né? O período de início, a data de encerramento, né? Essa data de início e fim é aquela que possibilita que o professor realize a operação de lançamento ou de fechamento da sua disciplina. Posterior a essa data final aqui, o professor ele é simplesmente bloqueado na operação de fechamento. Tá? Então é necessário que a unidade, normalmente aqui você tem um calendário escolar que estabelece esse período, e já é de conhecimento de todos, inclusive dos próprios professores, e essa data aqui é que estabelece no SIGA, digamos, uma limitação então na operação. E aqui você tem então a data das erratas, a data de início e data de fim, em que ocorre então a liberação na interface do estudante para que o estudante peça a revisão de notas, digamos, num processo mais formal, né? Durante a própria operação de lançamento aqui, os alunos já vão ter acesso às suas notas e eles vão poder já entrar em contato com os professores e solicitar alterações. Tá? Então é possível fazer isso, né, sem que haja aí um processo formal. Então, basicamente, ocorre aqui uma alteração, uma operação de alteração de datas, e aqui você tem então o acesso aos professores. Nesse caso aqui, a gente está rodando num e-mail aqui de teste, né? Então você tem aqui o acesso às páginas, né? E toda vez que você vai mandar um e-mail para os professores, você vai estar mandando apenas para os professores desta página, digamos assim, tá? Então essa interface ela não possibilita que você envie para todos os professores de uma única vez. A razão para isso, ela não é SIGA. A razão basicamente aqui é a questão do próprio envio do e-mail, ser um processo que envolve um serviço externo, né, que é o provedor, digamos assim, e o provedor tem lá os seus limites. Então, qual é o e-mail que será enviado? Basicamente, aqui você tem o texto do e-mail. Esse tema não era aberto anteriormente para que a secretária pudesse estar vendo o texto desse e-mail. E ele segue mais ou menos o padrão do e-mail que nós enviamos para a convocação de suplentes, ou seja, dentro do texto, digamos, definido, aqui é um texto pré-definido, né? Você vai encontrar variáveis, por exemplo, como essa aqui, né? Percentual, chave randômica, fecha percentual. Que determina que nesta posição será incluída uma informação no momento do envio. Então, quais são as variáveis que você tem à sua disposição, né? O nome do professor, a data de início e término do lançamento, a data de início e término da errata, a chave randômica e também o nome da unidade. Essas são as variáveis que essa interface ela aceita, digamos assim. Tá? Eu só vou pedir muita atenção no momento de fazer o trabalho nesse texto, se houver a necessidade de vocês estarem trabalhando nesse texto, para que não alterem essa informação. No caso de uma mudança da variável, significa que a informação ela não será gravada nessa posição. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com essa variável, digamos assim, tá certo? Ok, então, fora isso, todos os demais textos aqui eles estão abertos para que você possa fazer o envio. Tá, e como é que nós fazemos o envio? Selecionando um professor, por exemplo, eu vou pegar esse professor, né, e em seguida pressionando o botão enviar e-mail. O sistema ele vai apresentar uma informação aqui a respeito de que o e-mail foi enviado, mas leva um certo tempo até que ocorra o envio desse e-mail, né? Não é imediatamente assim que essa mensagem aparece. Leva um certo tempo até conectar o provedor, enviar, ou seja, leva alguns segundos. Se você quer enviar para todos os professores, basta que você pressione selecionar professores aqui em cima. Ele vai selecionar os professores desta página, digamos assim, tá certo? Seleciona os professores desta página apenas, ou seja, da página 6, e aqui você pode então enviar o e-mail para os professores desta página 6. Então, uma mudança aqui que mostra também os professores que receberam o e-mail, digamos assim, e você tem um pouco mais de controle agora para saber para quem foi e para quem não foi. Tá certo? Então, basicamente, essa foi a mudança que nós fizemos nessa interface de lançamento. Então, quando você realiza esta operação, o professor ele vai receber um e-mail, né? Então, basicamente, o que vai acontecer é que, em seguida a esta operação,
Aqui o professor recebe um e-mail, nós temos aqui um exemplo desse e-mail que foi enviado. Então, basicamente, dentro daquelas variáveis, né, que foram colocadas, né, ocorre aqui uma substituição pelos valores corretos, digamos assim, né? Então aparece o nome do professor, a faculdade, o período, o início, o final, a chave de segurança, né, que é o ponto talvez mais importante desse e-mail, que causa um pouco mais de confusão para os professores, né? E os períodos, digamos assim, de início de lançamento e também de erratas. Tá ok? Então é possível que você interfira nessa operação, incluindo aí informações que você considera relevantes para que o processo ocorra com mais tranquilidade, digamos assim, aí na sua unidade de ensino. Ok. Em seguida, a gente vai começar então a trabalhar aqui no processo do professor. Então, eu diria assim que a parte da secretaria acadêmica, a parte que envolve a secretaria acadêmica, ela acabou aqui, pelo menos nessa parte do processo, ela já não é mais necessária, né? A partir do momento do envio da chave, aí talvez para aqueles professores que não têm tanta regularidade no ingresso ao SIGA, um pouco de ajuda, né, atenção a esse professor, né, auxiliando aí no usuário senha, que muitas vezes o professor esquece. Então, basicamente, essa é a atuação da secretaria a partir de então. Agora, o que nós temos é um trabalho do próprio professor. Tá? Então, o professor ele deve ingressar no SIGA, né? Esse é o ponto fundamental. O SIGA é a ferramenta que ele usa então para informar as notas, né? Que os alunos alcançaram durante o semestre. E aqui eu vou contar para vocês, então, vou mostrar duas ações possíveis que o sistema aceita. O processo automático, que é aquele que é um resultado do próprio uso do plano de ensino do sistema, que nós consideramos que é um processo automático, e, em seguida, o processo manual. E aqui a gente vai começar com o processo automático, tá certo? Para mostrar para vocês que é muito fácil fazer essa operação lá no próprio plano de ensino. Tudo começa com o ingresso do professor, quer dizer, então o professor, na medida que ele ingressa no SIGA, ele vai ter à sua disposição, e por isso que é interessante o sistema, porque o sistema ele oferece muita informação relevante para o professor, né? Os professores que não estão usando o sistema, o plano de ensino, eu considero que é uma perda de informações valiosas que o sistema oferece para o professor, né? Somente para o lançamento no final, o sistema acaba sendo chato para esse professor, né? Para aqueles que usam o plano de ensino constantemente, o sistema é uma ferramenta ótima para fazer a comunicação com seus alunos e tudo mais. Então, aqui nós temos a lista de disciplinas que esse professor recebeu atribuição. Tá? Ok, tive aqui um pequeno problema de áudio. Então aqui você tem o plano de ensino do professor, né? Plano não, você tem a lista de atribuição de aula. Na medida que o professor seleciona uma disciplina, então aqui ele vai encontrar as fases, né, de planejamento, execução, gerenciamento e finalização. Nós vamos trabalhar na fase de planejamento, execução e finalização para mostrar para vocês como que o professor realiza essa operação de forma automática, digamos assim. Tá? Então, no planejamento, o professor, por enquanto, nós estamos falando de médias e faltas, né? E não em termos de aulas, né? de chamadas e faltas. Aqui, não, aliás, aqui estamos falando de médias. Então, como que funciona a questão do planejamento? No planejamento, o professor define sistema de avaliação. E na execução, o professor faz a entrega de notas parciais. E quando nós fazemos isso pelo sistema, pelo SIGA, os alunos também já têm acesso a essa informação. Né? O aluno também já sabe a nota que ele tirou em cada uma das disciplinas, digamos assim. Né? Então, para você fazer isso, basicamente, para o docente realizar essa tarefa no sistema, ou seja, como é que o docente faz, então, para o sistema calcular para ele automaticamente a média? Primeira coisa,
entra em planejamento, depois definição de prova e define aqui o seu sistema de avaliação. Para isso, então, utiliza esses controles, né? Basicamente o controle de inserção de um novo registro, e ele vai estar registrando as provas ou as atividades de avaliação que a disciplina dele possui, como, por exemplo, essas 3 avaliações, né? A P1, a P2 e a T. Né? Nesse caso aqui, a T representando o trabalho. Tá? Ao fazer isso, o professor, o que ele vai obter? Né? Ele também, né, ele tem à sua disposição um mecanismo automático de cálculo, que é uma fórmula em que o próprio docente determina qual é o percentual, digamos, o peso que cada uma dessas avaliações terá na média final. Então, nesse caso aqui, o professor registrou, por exemplo, a prova 1 vezes 4, 0,4, ou seja, 40% da prova 1, mais a prova 2 vezes 6, 60% da prova 2. A soma dessas duas provas, considerando somente 90%, né, da nota final, somando com 1%, ou 10% aqui dos trabalhos. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de fórmula de cálculo que, submetida aí ao SIGA, faz com que o próprio sistema grave, digamos assim, a média final, gere a média final desse estudante. Tá? Para isso, então, entra numa segunda fase, digamos, do processo de cálculo das médias, que é a questão da entrega das notas. Na medida que o professor vai incluindo novas atividades, novas colunas vão sendo agregadas aqui nessa planilha, digamos assim, permitindo que o professor, então, ingresse com as notas de forma individual, né? Ou seja, então, o professor pode, a partir desse momento, realizar, então, o ingresso, e não apenas isso, uma operação de gravação na própria interface já vai fazer com que essa nota seja publicada lá na interface do estudante, possibilitando que eu mesmo já imediatamente também já ajuste eventuais erros que possam ser cometidos aqui na operação de lançamento. Tá? Então, basicamente, essa primeira parte, digamos, né, quando o professor quer fazer a entrega das médias pelo próprio sistema, ele vai usar, então, esse recurso. Vamos para o SIGA para ver isso daí de forma prática. Então, vamos fazer passo a passo aqui para vocês entenderem como que isso funciona. Tá? Então, a princípio, agora nós não precisamos mais da ajuda aqui da nossa secretária acadêmica, passamos para o professor. Eu vou pegar um professor dessa mesma unidade. Isso aqui foi escolhido aleatoriamente. Então, basicamente, o que nós temos aqui é o acesso ao plano de ensino. Né? Então, temos aqui a lista de disciplinas que esse professor ministra. Eu vou escolher também aleatoriamente uma dessas disciplinas. E aqui nós temos, basicamente, a ferramenta que o professor vai fazer a operação do plano de ensino. Então, a primeira tarefa, como nós estamos falando de sistema de avaliação, né, então nós estaremos definindo provas. Tá? Então, essa aqui é a primeira ação que o professor deve realizar. Ok, vamos seguir o mesmo exemplo que apresentamos lá na transparência, ou seja, eu vou criar aqui uma atividade de avaliação. Eu vou chamar isso daqui de prova 1. A variável é importante porque a variável possibilita que você possa referenciar essa prova lá no próprio plano, lá na própria fórmula. E a data também é importante porque a data possibilita que o aluno também tenha essa informação lá na interface dele. Tá? Então, basicamente, a hora que você insere um registro, ele aparece dentro dessa grade. Então, eu vou inserir a prova 1, a prova 2, né, que é a P2. E mais o trabalho, né? Então seria o trabalho. Poderia ter uma poderia ter aqui uma operação de substituição de nota. O sistema permite que se faça todas essas ações. Tá? Então, aqui a fórmula de cálculo, onde eu vou determinar, por exemplo, o valor de cada uma dessas notas, por exemplo. Eu poderia pensar o seguinte, as duas têm o mesmo peso, né? Então, é a nota 1 mais a nota 2 dividido por 2. Não, agora eu quero somar o trabalho, mas para somar o trabalho, eu não posso simplesmente fazer isso, eu tenho que considerar um peso aqui. Então, poderia ser, por exemplo, sei lá, 90/100, né? Ou seja, 90%, isso daqui, simplificando, seria 0,9. Outra observação que também pode causar uma certa dúvida nos professores é a questão do uso da vírgula ou do ponto. Então, para o SIGA usa uma ferramenta de cálculo aqui baseado no modelo de notação americana.
Então, sempre dentro do sistema se considera ponto. Fora do sistema é possível você usar vírgula. Por exemplo, numa planilha do Excel é possível você utilizar vírgula. Mas dentro do SIGA, o ponto é sempre o recurso que o professor deve estar utilizando. Então, basicamente seria isso daqui, né? Olha, então, 10%, ou seja, 90% das provas, né? Cujo valor das provas é o mesmo, ou seja, 50% para cada, então soma as duas, divide por 2, dá 50%. Mais 10% aqui do trabalho, salvo a fórmula, e aí, a partir de agora, como o professor incluiu 3 atividades de avaliação, ele pode passar então para o preenchimento das notas, né? Então, isso ocorre durante o semestre. Nós estamos mostrando aqui para vocês o processo de fechamento, mas considera que o professor já realizou essa ação durante o semestre, né? Então, basicamente, ele vai determinar aqui as notas desses alunos, né? Então, quanto é que ele tirou em cada uma dessas atividades. Então, aqui ele tirou 6, aqui ele tirou 9, aqui ele tirou 4, né? Então, basicamente, aqui o professor vai estar fazendo o lançamento. E o interessante do uso do sistema nesse recurso é que o próprio estudante ele tem acesso a esses lançamentos que nós chamamos de notas parciais. Tá? Então, quando o professor faz a gravação das notas, a média é calculada automaticamente. A fórmula que foi usada para cálculo dessa média foi aquela determinada lá no sistema de avaliação. Então, o próprio SIGA faz todo o trabalho aqui para o docente para calcular as médias, digamos assim, né? A cada pressionamento desse gravar notas, a informação ela é atualizada na interface do aluno. Por exemplo, houve um erro aqui, isso aqui na verdade é 6. A hora que eu gravo, né, ou que o professor grava, ocorre a atualização dessa informação lá no plano de ensino, lá na interface do aluno. Tá ok? Então, basicamente, é isso aí que o professor realiza, digamos, em termos de média. Então, observa que o SIGA calcula a média, né? Então, nesse caso, é um processo automático em que o lançamento das notas parciais levou o próprio sistema a um processo de cálculo aqui no final, né? Então, o próprio SIGA calculou. Quer dizer, no fechamento dessa disciplina, o professor não vai ter que lançar essas médias manualmente. O próprio sistema já tem essa informação pré-calculada, digamos assim. Em caso de necessidade de ajuste, o que o professor deve fazer? Bom, ele deve vir aqui e alterar a nota parcial, né, do erro que foi cometido, do ajuste necessário. Isso aqui não era 10, era 9,5. Né? E assim ele faz a operação, grava e o sistema recalcula a média dos alunos. Tá certo? Então, basicamente, isso aqui funciona como se fosse uma planilha do Excel. O detalhe também, por falar em Excel, que o sistema possibilita a exportação dessa planilha. O professor pode fazer esse trabalho externo de lançamento e depois a importação novamente para o sistema, permitindo então que o mecanismo aqui seja bastante automatizado, digamos assim, né? Quer dizer, o professor não vai ter tanto trabalho usando este processo. Então, em termos de nota, o sistema se comporta dessa maneira. Bom, e com relação a faltas, né? Quando falamos de faltas, volta também ao plano de ensino um trabalho, digamos, né, o que o sistema possibilita que o docente realize, que é a questão do planejamento das aulas, né, e em seguida das datas de aulas, para que ele possa fazer uma chamada online, digamos. Então, são três temas para você controlar a falta pelo SIGA. Planejamento de aula, planejamento de data e a própria chamada online. Então, para fazer um planejamento de aula, o que o professor faz? Basicamente, ele inclui um registro de aula, né? Usando esse botão, que é um botão que nós consideramos que o conceito dele é novo. Então, vou incluir uma nova aula. O professor vai ter a condição aqui de escrever o tema, o título dessa aula, o conteúdo, enfim, que ele vai estar ministrando. Tá certo? Isso vai gerar uma lista de aulas. Aqui tem um processo que vem essa aula para frente, vai para trás. Enfim, isso aqui são recursos aí adicionais que o sistema possui. E a segunda fase seria a definição das datas, que diz respeito exatamente quais são as datas de aula que o professor vai ministrar durante o semestre. Fundamentalmente, o SIGA tem um processo de distribuição, que ele utiliza as datas lançadas no calendário acadêmico da unidade para fazer essa distribuição automática, ficando, digamos, ao professor apenas um trabalho posterior aí de definição de aulas de reposição, que são aquelas que foram eventualmente necessárias devido a problemas aí de não possibilidade, impossibilidade de ministrar
a aula dentro do planejado, né? Então, isso aqui também é muito livre, muito aberto, muito simples do professor estar utilizando. E o resultado, então, do planejamento da aula mais planejamento da data é que o professor vai ter uma ferramenta muito útil à sua disposição, que é a chamada online, tá? Então, a chamada online, ela nasce a partir dessas duas informações. É necessário que você tenha data e aula, e aí, a partir do momento que você seleciona uma aula dentro da lista de seleção, abre aqui uma interface para que o professor possa fazer, então, o lançamento das faltas e presenças dos alunos aí em cada uma das suas aulas, né? Existem vários detalhes nessa interface que não cabe a gente estar explorando nesse webinar, como, por exemplo, a inclusão ou a remoção de aulas dessa lista, a própria definição de aulas de reposição, ou seja, então, são temas que realmente são importantes, mas isso aí é mais específico para um professor, né? Não para o público aí que está assistindo o webinar nesse momento. Ok, então voltamos aqui ao nosso professor. Vamos fazer essa operação juntos aqui, para que vocês vejam a dificuldade que é fazer isso no SIGA, né? Então, primeira coisa que o professor faz, planejar uma aula. Então, para isso, ele entra aqui em planejamento de aula, pressiona o botãozinho inserir, e aqui ele vai fazer, então, o registro da sua aula, digamos, né? A apresentação da disciplina. Tá? Então, o objetivo dessa aula, ou seja, qual é o conteúdo? Então, apresentar os temas da disciplina e assim por diante. Né? Como será essa aula? Expositiva, né? Ou será uma aula de laboratório? Quantas aulas, né, serão ministradas nesse tema, digamos assim? Olha, 2 aulas, e assim vai. Né? Então, é possível que o professor venha fazer aqui uma operação de registro, e isso é interessante porque o registro ele fica disponibilizado, né, para semestres posteriores, então é possível que o professor copie, até mesmo nessa própria interface, planos, né, aulas que sejam aulas de semestres anteriores, não é o caso aqui, que aqui o professor não tem, né? Mas seria possível fazer essa cópia, ou seja, trazer para o semestre corrente uma aula ministrada no semestre anterior, da mesma disciplina ou de disciplinas diferentes. Então, basicamente, o resultado dessa operação de planejamento de aula é um registro como esse daqui, ó, né? Apresentação da disciplina. E aí, a segunda parte do processo são as datas, então, para isso é necessário que a unidade tenha, né, definido as datas de início e término do semestre. A operação mais fácil de fazer aqui, nesse caso, seria pressionar o botão distribuir, que o próprio sistema já faria a distribuição, né, semanal de todas as aulas necessárias e as datas necessárias para que esse professor possa ministrar a sua aula. Então, basta que o docente pressione esse botão distribuir, mas é possível, por exemplo, aqui que o professor registre uma aula, por exemplo, como hoje, imaginando que hoje seria uma aula de reposição, né? Definindo, inclusive, quais são os horários que essa aula de reposição ela será ministrada. Então, na hora que ele faz isso, o sistema cria aqui um registro adicional, né? Então, basicamente é isso que nós temos aí em termos de planejamento, digamos, que o professor tem que fazer para fazer uma chamada online. Posterior ao planejamento da data e planejamento das aulas, vem então o processo de finalização desse assunto, que seria a chamada online mesmo, né? Então, basicamente, ao ingressar na chamada online, aqui como ocorreu a distribuição das aulas, nós temos aqui, né, todas as aulas anteriores que estão atrasadas, porque elas não foram feitas chamadas. Então, eu vou pegar essa do dia 5, que é hoje a aula de reposição, pressiono o conteúdo e o sistema me dá, então, aqui a possibilidade do registro de faltas. Previamente ele já vem marcado com as presenças, então basta que o professor faça aqui um registro do estudante ausente, digamos assim, né? Existe aqui a possibilidade, não, né? Existe aqui a apresentação da foto, que por conta do sistema estar rodando local, então as fotos não estão sendo apresentadas, mas a hora que o professor estiver lá na internet, a informação ela é apresentada normalmente, né? Então, basicamente, o sistema tem aqui o registro do conteúdo ministrado, né? Então, durante a primeira aula, né? Durante a primeira aula, ministramos alguma coisa, e também temos aqui as orientações para os ausentes. Olha, estudar o capítulo,
né? Capítulo 1 do livro, né? Enfim, tem muito recurso de comunicação, essas informações todas vão para os alunos para saber o que é que foi ministrado, o que ele, se ele faltou, o que ele poderia ele poderia estar estudando para recuperar a informação, e basicamente a hora que faz isso, então nós temos aqui uma marcação, né, que naquele conteúdo, naquela data, foram previstas 2 aulas, foram realizadas 2 aulas, enfim, fica aqui a lista, digamos, né, das presenças, das ausências. O professor vai poder consultar essas aulas, então tem na parte de gerenciamento, ele consegue visualizar os alunos, né? Então ele sabe, por exemplo, ele poderia, né, verificar qual é a situação da Amanda. Então veja, a Amanda, ela aqui mostra as faltas da Amanda, olha, as 2 aulas ministradas ou registradas no sistema, ela não tem nenhuma falta, né? Enfim, então o sistema permite aqui, olha, o Juliano aqui, por sua vez, tem 2 faltas nesse dia. O Ricardo tem uma presença, uma falta, enfim. Fica aqui à disposição para o próprio professor, né, fazer todo um trabalho aí de conhecimento da sua turma, quem faltou, quem não faltou. Também a questão dos que estão abaixo da média, dos alunos abaixo da média, acima da média. Então, você tem aqui uma ferramenta que é bastante importante de comunicação, que possibilita ao professor, né, conhecer bastante a sua sala de aula, melhorar o processo de ensino, enfim, o SIGA permite tudo isso daí. Mas aqui o nosso ponto de vista, ele diz respeito ao processo de entrega de médias e faltas. Então chegamos aqui às faltas, né, o controle de falta por meio da chamada online, fizemos o controle de notas e médias por meio da nota parcial e da fórmula de cálculo. Tá? Então, se o professor vem trabalhando no plano de ensino desde o início do semestre, no final do semestre, cabe a esse professor apenas abrir, digamos, a sua disciplina e fazer um processo de finalização. Então, como nós faríamos isso? Então, basicamente, entraríamos aqui na terceira aba da nossa interface, né, desse processo de entrega, que é disponível até no próprio plano de ensino, nesta operação aqui chamada finalizar. Tá certo? Basicamente é isso. Então, como que seria a finalização no plano? Então, o professor ele ingressa na sua interface, né, ele vai ingressar naquela disciplina específica, e o detalhe importante, que eu acho que esse aqui é um detalhe que é muito necessário para que todos conheçam, né? Novamente deu um problema aqui de transmissão. Então, vamos de novo. A secretaria precisa conhecer isso, o coordenador precisa conhecer isso, o professor precisa conhecer isso, porque vai chegar um momento em que a operação que ele fez durante o semestre vai causar efeitos na própria interface de fechamento. Então, nessa disciplina, por exemplo, o professor ingressou, apareceu a palavra aqui, ó, tem chamada online, tem nota parcial. Isso significa que as colunas de lançamento aqui, ó, de média final e falta dentro do sistema, elas são bloqueadas. Tá? E por que elas são bloqueadas? Porque elas devem refletir exatamente as notas parciais lançadas pelo professor e também as chamadas que foram realizadas de forma automática lá no sistema, as chamadas online. Tá? Então, como que eu faço para fazer uma mudança da minha média final aqui desse estudante? Você não faz na interface de finalização. Você vai fazer essa operação lá na interface de lançamento de notas. Como que eu faço para dizer que esse aluno teve 4 faltas? Então, você tem que entrar no dia da chamada online em que o aluno teve falta e registrar a falta lá na própria chamada online. A hora que você fizer isso, ao reingressar nessa tela de finalização, o sistema já vai apresentar para você as informações corretas, digamos, corrigidas. Tá? Então, nesse processo, que nós chamamos de um processo automático, o professor não tem que fazer absolutamente nada a não ser realizar o processamento das notas. E o que significa processar as notas? Significa publicar na interface do aluno a média final que ele alcançou. E não apenas isso, o status que ele obteve na sua disciplina. Se foi aprovado, se foi reprovado por falta, reprovado por nota e assim por diante. Tá? Então, esta operação de processamento é que determina, digamos, o status final do estudante na disciplina que ele cursou. Tá certo?
Então, basicamente, a operação automática, o professor só tem que fazer o processamento. Ele tem que entrar nessa interface, fazer o processamento e, em seguida, fazer o processo de finalização da entrega, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, com mais detalhes para vocês. Tá ok? Na medida que ele fez esse processo, esse processamento, a disciplina já foi marcada como lançada, né? O coordenador de curso já vai saber que essa disciplina já foi lançada pelo professor e assim por diante, né? Então, a secretaria volta novamente para buscar aqueles professores que estão faltando ainda do lançamento para que ela possa fazer as devidas cobranças para que o sistema ocorra. Então, veja que esse processo automatizado, ele não é tão automatizado porque ele requer que o professor utilize o plano de ensino, né? Então, para aqueles professores que não utilizam o plano de ensino, esse processo realmente ele é bastante trabalhoso. Para os professores que utilizam regularmente o plano de ensino durante o semestre, ou seja, fazem o registro das aulas, das datas, fazem as chamadas online, para ele basta que ele ingresse e faça o processamento e a finalização da entrega da sua disciplina, e aí, com certeza, o semestre para ele vai ser bem mais fácil, né, a finalização do semestre. Tá ok? Bom, nem todos os professores utilizam esse recurso, né? Ou seja, isso é uma questão pessoal e também da própria definição das unidades de ensino, né? O conceito do processamento é informar aluno, o conceito da finalização é encerrar o semestre, não o professor encerrar o semestre, mas encerrar o semestre da disciplina, desta disciplina que ele está fazendo a operação, que é o EED 504 aqui, por exemplo, né? Então, basicamente é isso. Ele informa o aluno através do processamento, encerra o semestre da disciplina através do finalizar. Enquanto ele não finaliza, ele pode, inclusive, fazer alterações dos valores aqui, e isso reflete, evidentemente, no status final do próprio aluno, tá certo? Bom, para aqueles professores que não optaram pelo uso do plano de ensino no SIGA durante o semestre, então, existe a possibilidade aqui do ingresso manual de médias e faltas, que, a nosso ver, é bem mais complicado do que tudo isso que nós mostramos, tá? Então, como é que seria isso? Então, basicamente, o professor ele pode ingressar na interface de fechamento através do próprio botão finalizar. Temos aí a chave de segurança, que eu vou apresentar para vocês como isso ocorre, né? Como essa operação acontece. Em seguida, abre-se a interface, e nessa interface, o que nós temos de característica, digamos, mais fundamental, né? É que os flags são marcados aqui como não existe chamada online, não existe nota parcial lançada. Então, quando nós temos esta situação, os campos aqui eles ficam abertos, digamos, para que o professor forneça manualmente esta informação. Tá? Então, o próprio professor vai ter que fazer o cálculo da média, vai ter que contar as faltas dos estudantes, analisando lá o lançamento das suas chamadas, e vai ter que fazer tudo isso dentro dessa interface. Tá? Basicamente, é o mesmo conceito: processamento para publicar para os alunos, finalizar para encerrar a disciplina, e acabou o semestre para esse professor, digamos, para esta disciplina. Né? Ok, o que mais que nós temos? Uma outra interface que possibilita esta mesma operação é uma interface chamada entrega de médias e faltas. Nós estaremos vendo aqui nessa apresentação como essa interface funciona. Basicamente, ela tem o mesmo procedimento, ou seja, você fornece a chave de segurança, você pressiona o botão abrir, né, e a partir desse momento você consegue então fazer a abertura, digamos, né, da interface de lançamento, que é a mesma interface que é aberta lá no plano de ensino. A gente vai ver que é a mesma interface, e o professor, nesse caso aqui, também estaria fazendo o lançamento, digamos, manual aí da sua disciplina. Essa interface possibilita que o próprio professor solicite a chave de acesso, né? Esta chave de acesso que é fornecida, é uma chave de segurança, né? Que é fornecida por e-mail, quando a DSA enviou lá o e-mail com as datas para fazer a convocação para os professores lançarem as notas, né, no sistema. Então, o professor também pode fazer uma solicitação de chave nessa interface, caso as datas de lançamento estejam válidas, né? O professor não consegue solicitar chave fora do prazo de lançamento. Então, se ele está dentro do prazo de lançamento,
basta que ele marque então o registro da unidade que ele quer solicitar a chave, lembrando que você tem casos aí de professores que ministram em várias unidades, e o SIGA vai mandar então chaves, nesse caso aqui, chaves diferentes para cada uma das unidades, tá certo? Então basicamente ele marca esse checkbox, pressiona solicitar nova chave e a chave será enviada para o seu e-mail, digamos assim, tá? Ok, então vejamos esta segundo tipo de operação. Bom, considerando aqui o mesmo professor, vamos pegar essa disciplina EED 504. Então, observem aqui que não existe planejamento de aula para essa disciplina. Aliás, essa aqui tem planejamento de aula. Vamos pegar uma que não tem, então. Ferramentas computacionais. Olha, não tem planejamento de aula, não tem planejamento de datas. Espera só um minutinho até carregar isso, agora foi. Então, olha, não tem planejamento de aula, não tem planejamento de datas, não existe registro de datas, não tem planejamento de avaliações, ou seja, então a gente considera que esse professor não utilizou o SIGA para fazer uma operação de lançamentos parciais, digamos, nem de faltas e nem de provas. O processo de finalização dessa disciplina, então, basta que ele entre no próprio plano, na operação finalizar, forneça a chave de segurança que a secretária acadêmica encaminhou por e-mail, faz aqui o processo de abertura para lançamento da situação final. Então, nesse caso, o professor vai ter que fazer essa operação manual, né, sujeito, evidentemente, a erros de lançamento. Inclusive, aqui podem acontecer situações muito complicadas que a própria web ela pode causar, né? Ou seja, então, se a lista aqui de alunos é muito grande, se o professor ele demora muito para lançar as médias, então ocorre aqui a perda da sessão de trabalho. Então, o correto aqui seria o professor lançar, né, um conjunto de notas e já fazer o processamento dessas notas, né? Nada impede que após o processamento ele venha e continue com o seu trabalho de lançamento, digamos assim, tá? Então, nós recomendamos, inclusive, que o professor faça essa operação para evitar exatamente perdas causadas por perda de sessão. Quando que ocorre a perda de sessão? Quando o professor ele demora muito para fazer o lançamento aqui da média e da falta, e evidentemente que a probabilidade disso acontecer é grande. Às vezes o professor está olhando ali uma lista, né, está lançando aqui de forma errada, não, essa nota não é essa. Tá? Então, toda essa demora no preenchimento dessas colunas leva à perda de sessão. Então, o que nós recomendamos é que o professor pressione o botão processar notas várias vezes, né? Nesse caso, para que ele não tenha nenhuma perda da informação lançada. O que vai acontecer aqui é o seguinte, o sistema já vai fazer o lançamento, já vai determinar a situação final desse aluno, se ele está aprovado, reprovado e assim por diante. Tá? Já mostrando, então, aqui na interface do professor e também na própria interface do aluno. Ou seja, na medida que ele faz esse lançamento, ele também já publica na interface do aluno. Tá certo? Não existe no SIGA ainda, talvez possa até ser necessário que isso ocorra, nós não tivemos esta solicitação, mas nós não sabemos aqui se o aluno leu a nota, se não leu, né? Poderia ter também no sistema uma operação aqui de confirmação que o aluno leu a nota, tá? Então, basicamente, aqui foi feita a publicação, já está no plano de ensino do aluno, né? Se o aluno entrar na disciplina lá de eletrônica automotiva, ele vai ver os lançamentos parciais que ocorreram nessa disciplina. Então, isso pode parecer que é mais simples para a grande maioria dos professores, mas na verdade é muito mais trabalhoso fazer nesse modelo do que naquele modelo automático, em que o próprio sistema já faz toda a operação. E aqui observa, né, olha, ele está como não tem chamada online, não tem nota parcial, porque ele não fez nenhuma operação de plano de ensino, ele não incluiu nenhuma aula, não fez nenhuma operação de definição de prova, então as colunas elas ficam abertas aqui para que o professor faça livremente o seu lançamento, digamos assim, de notas. Tá ok? Bom, esta mesma interface de lançamento, ela é disponibilizada dentro dessa operação aqui de fechamento, lançamento de médias e faltas. Na verdade, essa interface é de uma geração, digamos, anterior a essa interface do plano de ensino, e ela funciona, digamos, com a mesma operação, né? Com a mesma interface. O que o professor deve fazer aqui?
pressionar o botão abrir, né? Ou seja, esse botãozinho abrir, mas para isso ele tem que fornecer aqui a chave de segurança ou a chave de acesso, aquela enviada por e-mail, e ele vai fazer então a abertura da interface. Veja que é a mesma interface que está rodando lá no plano de ensino. Processar, registro, processo, finaliza a entrega. Basicamente é isso que o professor tem que fazer. Tá ok? Ok, vamos fazer um processo de finalização da entrega. Então, a hora que ele faz o processo da finalização da entrega, vem aqui a lista final de aprovados ou não, né? O professor pode fazer uma impressão dessa lista e aqui na sua grade ela aparece como um status aqui de digitada, né? Ou seja, então o coordenador do curso, a secretária acadêmica passa a enxergar que essa disciplina deste professor já foi, digamos, entregue, né? já foi entregue pelo docente. Tá ok? Muito bem, então esse é o processo manual. Processo automático pelo plano de ensino, processo manual, o professor tem que fornecer a chave, ingressar nessa interface ou lá no próprio plano, finalização do plano, realizar aqui o lançamento manual das notas, das médias finais, né? E das faltas. Tá ok? Muito bem, então, próximo passo, o que mais que nós temos? Bom, temos aqui a operação de bloqueio, ou seja, então, existem situações em que o professor não utiliza o plano de ensino, mas ele fez alguma operação lá no plano de ensino e, como resultado, o SIGA bloqueou o acesso dele a esse lançamento manual, digamos assim. Tá? Então, ele ingressa na disciplina, digamos, e ela aparece lá como tem chamada online, tem nota parcial. O SIGA não inventa, ou seja, não existe uma invenção que o sistema inventou que tem. Na verdade, o professor fez uma operação na interface dele e a operação que ele realizou levou o sistema a entender que tinha, né, que foi feito algum tipo de lançamento, o sistema vai compreender que tem. Então, existe aqui a possibilidade do desbloqueio. Agora, quem faz o desbloqueio? É o próprio coordenador de curso. Tá? Então, o coordenador de curso, ele ingressa numa interface chamada gestão de plano de ensino. Nessa interface gestão de plano de ensino, o coordenador terá a possibilidade aqui de dizer que a disciplina tem nota parcial, tem chamada online ou não tem nota parcial, não tem chamada online. Ou seja, ele altera os indicadores aqui, os flags que indicam que aquela referida disciplina ela tem ou não tem notas parciais, digamos, né? Ele bloqueia ou não o lançamento dessas notas na interface do professor. Então, vejamos como isso funciona lá na prática. Então, vamos considerar essa aqui mesmo, a 504, né? Então, o professor ingressando na disciplina, ele abre a tela de lançamento e aqui veja que houveram aqui lançamentos, né? Olha, então tem médias, tem faltas e assim por diante. Tá? E aqui está aparecendo como não tem chamada online, não tem nota parcial. Ou seja, então, os flags que estão marcados por professor, mais natural que isso, impossível. Né? Ele sabe que ele pode ingressar com a média e a falta. Bom, acontece que se o professor, durante o semestre, mesmo não utilizando oficialmente, digamos, o plano de ensino, ele tenha vindo aqui no plano de ensino e definido uma prova, né? Ou seja, se ele vier aqui definir uma prova 1, eu vou escrever qualquer coisa aqui, né? Esse aqui tá meio estranho porque ele tem provas, né? A hora que ele ingressa na interface de finalização, o sistema considera que tem, tá vendo? Já mudou o flag aqui, ele colocou como faltas bloqueadas, né? Aqui está invertido o flag, né? Teria que só dar uma olhada, mas veja, ele já fez um bloqueio ali. E a mesma coisa acontece se houver lá no planejamento de aula, aqui tem uma aula, né? Aqui tem uma data. Peraí, vamos fazer aqui um lançamento de nota parcial, por exemplo, né? Sei lá, 5, 3, gravei. Então, na hora que eu entro na interface de finalização, bloqueou as duas colunas, tá vendo? Então, se o professor fez uma operação de lançamento de nota parcial, se ele fez uma chamada, então o sistema simplesmente vai bloquear, né, para que ocorra exatamente o sincronismo entre as chamadas e as notas parciais. Tá?
Então, isso aqui pode causar uma certa dor de cabeça para os professores, do tipo, olha, o SIGA não funciona, está bloqueado, não deixa eu inserir falta, o sistema é uma porcaria, não deixa que eu coloque a média e a falta. Na verdade, isso foi causado por ele próprio, na medida que ele usou, né, ou mesmo sem saber, ele acabou usando esses recursos aqui, e não basta, por exemplo, que ele venha e apague as médias aqui, né? Não basta que ele venha e apague os registros de aula, as chamadas que foram feitas. O sistema ele permanece ainda no estado de bloqueio. Tá? Então, isso daí porque o professor pode fazer essas operações também, né? Retirar chamadas, apagar chamadas, refazer chamada. Então, não é isso que faz com que isso aqui seja liberado. A operação de liberação, ela ocorre pelo coordenador de curso. Então, como é que funciona isso? Então, o coordenador de curso deve ingressar no SIGA. Então, vamos colocar um coordenador aqui deste professor, né? Então, ingressa no SIGA com o perfil próprio de coordenador. Aqui ele vai encontrar, então, várias operações aqui de plano de ensino, né? A operação que faz esse desbloqueio se chama a gestão da execução do plano. Ele seleciona o curso. E aqui, veja que aquela disciplina, né, que o professor fez a operação, ela é apresentada aqui como tem nota parcial, ou seja, como professor, todos esses professores, todas essas marcações que ocorrem aqui, são professores que mexeram no plano, né? E nesse caso, veja, até essa professora, né, ela está fazendo aqui chamadas, olha, 50% das chamadas, né? E esse aqui, provavelmente, essa professora vai ter problema para entrega, porque ela fez aqui algum teste de chamada, né? Então o sistema está marcando aqui que ela tem chamada, então vai bloquear, evidentemente, o lançamento manual de faltas. Como que corrige isso? O coordenador vem, altera aqui o status para não ter chamada, não tem nota parcial. Né? Então veja que aqui nós temos mais casos. Ó. Então, ó, não tem chamada, não tem nota parcial. Evidentemente que isso para a disciplina específica, né, que o professor está reclamando que ele não consegue fazer o lançamento. Né? Então, quando ele faz isso, né, quando o coordenador de curso faz essa liberação, então o professor, ao reingressar no seu perfil, a disciplina vai estar desbloqueada para que ele possa, então, lançar manualmente essas notas. Então, isso causa muita confusão. Né? Então, veja que reabriu novamente para que o professor lance as notas, né? As médias finais e as faltas. Então, as colunas bloqueadas para ingresso significa o quê? Que o SIGA não quer que o professor perca as informações que ele próprio lançou no sistema, que foram as chamadas, foram as notas parciais, o cálculo da média e assim por diante. Né? Então, para que isso não ocorra, o sistema bloqueia essa operação para que a secretaria também tenha uma informação de grande qualidade proporcionada pelo sistema. Né? Então, tem todos os lançamentos de nota parcial, tem a fórmula que calculou aquela média, o processamento da fórmula gerou uma média final, quer dizer, essa nota não saiu de algum lugar, né? Ela foi processada por meio de lançamentos muito claros aí do professor. Né? Todas as atividades, todas as provas, todas as operações de avaliação que esse professor aplicou na sua turma. Tá certo? Então, para isso, essas colunas ficam bloqueadas. Então, esse recurso é um recurso que, basicamente, todas as unidades vão sofrer. Né? Com certeza, vocês vão ter professores aí com dúvida com relação a isso, por que certa interface não está permitindo que eu faça o lançamento de notas e faltas. Né? Então, orientem aí os coordenadores para que eles possam fazer a liberação. Finalizado esse processo, então cabe à secretaria fazer o processo de fechamento de semestre. Então, nesse caso específico, né, a gente não vai conseguir fazer o fechamento de semestre, né, mas a secretaria acadêmica ela vai poder abrir o curso. Então, nós temos algumas disciplinas que já foram lançadas, nem aparece aqui como lançada ainda, mas ao ingressar nessa interface de fechamento de período, aparecem todas as disciplinas aqui, evidentemente, com os status, se estão pendentes ainda, ou seja, o professor não lançou a sua nota, a sua média final e falta, né? E a partir do momento que todas as disciplinas aqui estejam finalizadas, é que será possível encerrar o semestre daquele curso.
Tá? Então veja que essa situação é uma situação bastante complicada para a unidade. É um momento muito delicado. Né? Ou seja, então o trabalho ou o mau trabalho de um único docente faz com que a unidade inteira pague por isso. Né? Porque é necessário que todas as disciplinas estejam fechadas para que o semestre avance para o semestre posterior. Tá ok? E aí, claro que todo o corpo docente deve estar muito bem treinado, digamos, né, nessas ferramentas aqui e também conscientes aí das suas responsabilidades. Bom, então basicamente é esse o processo que eu gostaria de apresentar para vocês. Nós temos aqui várias perguntas, né, a respeito da apresentação, que eu vou agora começar a ler as perguntas e fazer um trabalho aqui de revisão com vocês. E a gente interrompe a gravação, ou seja, então muito obrigado aí pela paciência daqueles que estiveram assistindo até agora e bom trabalho a todos aí.